Olá, e sim, o meu mês de novembro não foi apenas para ler os nossos e para ler o meu querido Sarmaguinho. Sim, aproveitei também, por exemplo, para participar no projeto da Dora, autores que vieram do Frio. Projeto esse que, à partida, eu não estava muito inclinada em participar, porque pensei logo que tudo que viesse dos países nórdicos estaria associado a thrillers e a policiais macabros, e isso não é verdadeiramente a minha praia. Mas quando ela fez um vídeo com sugestões para esse mesmo projeto, fez-se luz e eu lembrei-me de que sim, Fredrik Backman, um autor que eu descobri o ano passado, é sueco e que eu poderia perfeitamente regressar a ele agora em novembro, participando no projeto da Dora e lendo mais uma obra de um autor que o ano passado me deixou completamente rendida com a obra Um Homem Chamado Uva. Foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2019. Eu apaixonei-me irremediavelmente pelo Uva. Foi uma leitura com muitos sentimentos, que me fez chorar compulsivamente, que me fez rir perante as peculiaridades do Sr. Uva, ou seja, foi daquelas leituras que deixam uma marca tão grande que é impossível nós não querermos ler mais do autor e percebermos se ele seria capaz de fazer mais uma ou duas ou três obras como essa do Uva e que me deixassem completamente rendida. Eu já tenho duas obras de Fredrik Backman nas minhas estantes e uma delas foi então lida agora em novembro. Falo-vos de A Minha Avó Pede Desculpa. E esta obra, apesar de eu mais uma vez não ter olhado aqui para trás e não ter lido a sinopse, eu dela já sabia algumas coisinhas. Não é preciso ser uma grande adivinha para perceber que a obra, pelo título e pela ilustração, nos traria como personagens uma avó e muito provavelmente uma neta, já que a ilustração é de uma menina. E isso eu já sabia, bem como também já sabia de uma particularidade desta obra que poderia de alguma forma manchar a minha leitura. Mas a essa particularidade eu já vou. Primeiro quero dizer-vos que aquilo que eu encontrei em Um Homem Chamado Uva, voltei a encontrar aqui, ou seja, voltei a encontrar personagens com algumas peculiaridades. Personagens já com alguma idade. A avó verdadeiramente poderia dar-se muito bem com Uva, a avó desta neta que se chama Elsa. A própria Elsa também é uma criança peculiar, diferente. E depois temos, para além destas duas que acabam por ser as protagonistas, as personagens principais da obra, nós temos também aqui uma panóplia de outras personagens que não nos deixam de maneira nenhuma indiferentes, e personagens essas que nos aquecem o coração e que nos fazem, pelo menos a mim fizeram, chorar baberranho. Sim, voltei a chorar compulsivamente com uma obra de Fredrik Backman e provavelmente não será a última vez, assim espero, porque eu adoro chorar com obras. Mas sim, chorei porque tudo aquilo que aqui está e que resumidamente vive num prédio com vários apartamentos são personagens às quais nós não conseguimos ficar indiferentes, e todos os sentimentos que as unem e que chegam muito facilmente ao leitor são sentimentos que nos são muito próximos e que nos fazem entender que é verdade, nós somos seres humanos, somos seres imperfeitos, somos seres que fazemos algumas ações das quais nos vamos arrepender mais tarde, somos seres que sofremos quando nos tiram o chão com o desaparecimento de alguém muito próximo, e somos seres que, por muito que às vezes, à primeira vista, não nos demos bem com alguém, acabamos às vezes por perceber que essa pessoa não é verdadeiramente só aquilo que aparenta. E é isso que nós temos aqui, e foi isso que verdadeiramente me voltou a deslumbrar numa obra de Fredrik Backman. Eu amei tudo o que aqui está, porque voltei a sentir o meu coração aconchegadinho, apesar de ter chorado a berranho, mas voltei a sentir o meu coração aconchegadinho
apaixonei-me por estas personagens, é impossível nós não nos apaixonarmos, e não falo só da avó e da neta, falo, por exemplo, da mãe desta Elsa, com a qual eu me identifiquei em algumas coisas, falo, por exemplo, do pai dela, que é um desajeitado, mas que nos faz sentir por ele um grande carinho. Falo, por exemplo, de um taxista solitário, já com alguma idade e que parece muito brusco e muito. Ai, como é? Em espanhol é refunfuñón, que está sempre a protestar por tudo e por nada e que diz muitas asneiras e que usa assim um calão. Eu poderia estar aqui imenso tempo a falar das personagens que habitam cá dentro desta obra e que verdadeiramente não deixam ninguém indiferente, e que eu acho que vocês, se já leram, concordam comigo, e se vierem a ler esta obra, de certeza absoluta que se vão apaixonar por elas, como eu me apaixonei. Agora, depois de eu ter dito tudo isto, vocês provavelmente estariam à espera que eu desse a nota máxima a esta obra. E sim, se ela apenas tivesse isto que eu vos disse, que eu acabei agora de dizer, seria um 10 em 10, sem dúvida alguma. Mas, para além disto, a obra tem essa particularidade que eu já sabia dessa particularidade. Não estava à espera que essa particularidade tivesse uma preponderância tão grande na narrativa, e tem, demasiado grande para mim, que sou uma leitora que desde muito novinha nunca se sentiu, atraída pelo elemento fantástico e pela fantasia e pelos contos de fadas e pelos super-heróis, etc. Nunca foram, desde que eu era pequenina e comecei a ler avidamente, nunca foram características que me apelaram, que me interessaram, que me cativaram nas leituras. E isso continua hoje em dia. E esta obra vive disso, porque, como vocês mostra aqui, diz uma homenagem deliciosa ao poder das histórias. E são histórias, não sei se isto está a focar, mas são histórias dessas, sim, de contos de fadas e de vilões e de princesas e de super-heróis, etc, e de monstros, e tudo isso a mim não me cativa, e é o facto de esse elemento da fantasia ter um papel tão preponderante nesta obra que eu não lhe consigo dar a nota máxima e lhe dou apenas um 9 em 10. É um 9 em 10 muito gordinho, porque é mesmo uma obra que nos aquece o coração, nos aconchega, e que eu recomendo imenso, e que, claro, às pessoas que, ao contrário de mim, gostam desse elemento da fantasia, de certeza absoluta que vão adorar o que aqui está, e a essas eu ainda recomendo mais que leiam esta obra, se ainda não a leram. Às outras, se forem um bocadinho céticos como eu, não deixem de ler, porque até pode ser que não vos incomode tanto esse elemento fantástico. A mim incomodou-me um bocadinho, mas a certa altura eu deixei de prestar muita atenção a isso e foquei-me verdadeiramente naquilo que eu gosto de encontrar nas obras de Frederick Backman, que são essas personagens e esses seres que de imediato nos cativam e nos fazem adorar tudo o que lemos acerca deles, e todos os sentimentos que nós sentimos, que despoletam em nós ao lermos tudo o que essas personagens nos fazem chegar através de tudo o que elas dizem e fazem, etc. É um 9 em 10 e foi uma participação muito, muito saborosa no projeto da Dora. E agora falta-me o Brit Marie, esteve aqui, que sim, que a Brit Marie também já mora nesta narrativa e teve direito, e eu percebo perfeitamente porquê, teve direito a uma obra onde ela é verdadeiramente a protagonista, depois de tudo o que aqui está, porque ninguém fica imune a Brit Marie, ok? Mesmo sendo ela aqui uma personagem secundária, tá? 9 em 10, maravilhoso, e recomendo mesmo, mesmo a gente que, como eu, não se sinta muito entusiasmada com os elementos da fantasia.
Beijinhos e digam-me aí em baixo se já leram esta obra, se ainda não leram, se ficaram interessados e se, como eu, são uns apaixonados ou apaixonadas por aquilo que sai das letras de Frederick Backman. Beijinhos!